Eu quero também saudar a amada igreja na paz gloriosa de Jesus, o Cristo e nosso Senhor. Bendito seja o seu nome maravilhoso, porque aqui estamos, irmãos, mais uma vez, para juntos engrandecer o nome daquele que é, por si só, Deus, Senhor, mantenedor da vida. Ele prepara a oferta e Ele recebe a oferta. Ele coloca nos corações daqueles que lhe servem a sensação, o desejo de servir e engrandecer o nome do Senhor Jesus. E Ele também recebe esse mesmo louvor. É Ele quem está na vida dessas crianças e que, se Ele não voltar por esses dias, eles serão aqueles que também adorarão ao Senhor nosso Deus, como você e eu adoramos na beleza da sua santidade. Com esta alegria, irmãos, eu quero saudar a todos nessa paz gloriosa, bendizendo o nome do Senhor Jesus, e convidá-los a que possamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de João, epístola universal do apóstolo João. O capítulo é o de número 1. E eu quero ler os versículos do 5, 6 até o 7. Vamos ler assim esse versículo. E também, vamos até o 10. Vamos ler até o 10, do 5 ao 10. Está escrito assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Aqui é mensagem de Jesus. Qual é a mensagem? Que Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda, digo outra vez, toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se você crê nessa palavra, diga comigo amém. Amém. Você disse assim seja. Eu me agarro nessa palavra e nós vamos colocar isso diante de Deus como uma parte da oferta desse culto, que é sentido que Ele já se faz presente no lugar. Não é a nossa alegria, o nosso gozo, o nosso júbilo. Não é um júbilo por um gol, que pode ser sofrido depois por outro gol do time alheio ao adversário. O nosso júbilo não é por uma vitória isolada, mas o nosso júbilo e alegria é eterno, porque Ele está aqui nesse lugar. Essa alegria, esse gozo, não se mistura a drogas que nos catapultem, nos induzam a um patamar de desconhecimento do porquê estejamos alegres. Mas esta alegria é conhecida e o nome dela é Jesus. Vamos então adorá-lo mais uma vez com esta oração. Pai de amor, queremos engrandecer o teu maravilhoso e eterno nome, que em Cristo te fizestes conhecido aos homens nesta terra, em várias épocas desta vida, e pelo teu Espírito Santo, o Senhor tem sustentado a igreja, no meio, ó Pai querido, dessa devassidão, dessa vergonha que se chama mundo atual. O Senhor tem levantado um povo diferente, e eu quero te louvar, meu Deus, porque o Senhor é santo. O Senhor também busca que sejamos limpos, libertos, limpados de todo o nosso pecado. E assim o Senhor nos junta aos fiéis do passado, às culturas mais santificadas, aqueles que buscaram ao Senhor, aqueles que se separaram do mundo para te servir. O Senhor nos ajunta a eles, mas o Senhor também nos ajunta aos anjos que te cantam, louvam dia e noite. Santo, santo, santo é o teu nome.
E é por isso, Senhor, por esse milagre que o Senhor tem feito, e nos alcançado, nós mortais, o Senhor nos encontrou ainda nesta vida, enquanto estamos na trajetória, neste corpo, reféns desse corpo, o Senhor nos encontra e nos limpa, Senhor, através desta Tua palavra, nos mostrando o caminho da salvação. Ó, que seja essa noite uma noite de conserto, uma noite de salvação, que o Senhor realmente tenha trazido, como é a esperança de minha alma, pessoas para ouvir a Tua palavra, e que presente ou à distância através da internet, que eles sejam alcançados, não pela minha vontade, mas pela Tua vontade, que nos trouxe essa palavra revelada, que vai, segundo o Teu querer e pelo Espírito Santo, falar-lhes ao coração mais uma vez. Portanto, eu te peço, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento, bendizendo sempre o nome do Senhor Jesus. Queridos, eu quero, com alegria de alma, engrandecer a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos. Mas eu quero aqui trazer à tona mais uma vez algo que é necessário para as nossas vidas, todos os dias. Eu não digo toda semana, nem apenas aos domingos, mas digo todos os dias é necessário para nós. Que nós, assim como nos banhamos, como nos lavamos, porque se faz necessário todos os dias. E se assim não fizermos, nos tornamos reféns ou réus, ou alvo de ácaros, de sujeira, de germes, que certamente eles, só apenas com a sua presença em nós, como agora nós acabamos de nos banhar, já somos atingidos através do ar respirável, do vento, da poluição, tudo contribui, porque são germes, são seres vivos, a biologia nos diz que eles estão aí pulsantes em todo canto. Então, isso por si só não se constitui em algo que vai nos matar. Mas, a partir do momento, se eu ou você nos acomodarmos e não nos banharmos e não nos limpar, esses ácaros, esses vírus, esses microbios, ou essas microvidas, atentarão contra a nossa vida. Porque é assim, desde que o homem pecou até os dias atuais. Portanto, quando nós falamos, e eu li aqui num texto que fala a respeito do sangue de Jesus, para que tenha um sentido mais amplo e profundo, se faz necessário que nós aprofundemos um pouquinho mais no que significa o sangue para a vida humana, do que é o sangue, do que tem sido o sangue na história da humanidade. Nós vemos dentro da palavra de Deus, do Gênesis a Apocalipse, nós vemos falar sobre que o sangue de Jesus é o tema central da existência da igreja e é a razão principal que conduz a igreja a uma vitória irrevogável, inenarrável, intangível, mas uma vitória real. Na epístola de Paulo, me permitam dizer dessa forma, ou ao mesmo tempo apaguem, vou falar na epístola aos Hebreus, porque ninguém sabe quem escreveu, eu é que tenho convicção minha, de que pelas palavras deve ter sido Paulo. Mas na epístola aos Hebreus, no capítulo 9, no verso 22, nós vemos que está escrito ali que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Se não houver sangue derramado, o pecado continua sem ser expiado. E essa expiação diz respeito à retirada, a anular o pecado. É como se fosse uma limpeza, uma desinfecção de um ambiente infectado. A desinfecção para esses micróbios do mal é o sangue de Jesus. Em se falando de sangue, como eu já disse outrora, há pouco, há décadas atrás, não muito além,
porque eu já era vivo. Os guardas vermelhos, o exército vermelho, que marchou nas ruas de Pequim, assustando toda a humanidade, dizia ali, gritando com palavras de ordem, todos eles a uma só voz, enquanto os seus pés se levantavam na mesma altura ao mesmo tempo, os seus joelhos também, havia um treinamento preparado, o estender das suas mãos, o olhar altivo, o pescoço de soslaio à sua bandeira, e a bandeira marxista, a bandeira do comunismo se erguia a partir dali, se espalharia pelo mundo, ainda tomando a União Soviética, e eles ali, ajuramentados, e falando palavras de ordem, eles diziam: sem sangue não há revolução, sem sangue não há revolução, sem sangue não há revolução, e marchavam imponentemente, fazendo tremer aquela praça e o local por onde eles passavam. Ora, eles falavam algo com um tom de conhecimento, enchendo aquelas ruas de Pequim de uma convicção de que o sangue seria necessário, que o sangue é necessário para que haja mudança. Um dos nossos irmãos, hoje ainda vivo, escritor de livros, cujo nome me falha a memória neste momento, mas um dos maiorais na UCLA, nos Estados Unidos da América, um dos líderes de jovem, ele que não servia a Jesus, que destoava e não acreditava nas palavras sagradas, ele diz, conta num dos seus livros, que se não fosse ele ouvir uma determinada vez, uma palavra do pastor que já dorme no Senhor, o nosso irmão Billy Graham, em um estádio, e ele foi para sabotar com os seus jovens da UCLA, aquela conferência em um dos estados do Texas, ou em uma das cidades do Texas, mas ele ouviu a respeito do sangue de Jesus, e quando ele ouviu a respeito desse sangue, ele compreendeu o porquê de algumas coisas ocorrerem, porque aquelas pessoas marcharam em Pequim daquela forma, porquê da bandeira com 5 pontas, com uma estrela com 5 pontas, a bandeira do comunismo apregoada, agora já mudada em alguns países, como na Rússia, mas essa bandeira apontava para os 5 continentes, as 5 pontas daquela estrela, mas os 5 continentes deveriam ser lavados por sangue, para serem refeitos outra vez. Não pensem que essa ideia passou, porque ainda hoje há uma esperança, e nós estamos chegando a um ano, e o ano é de 30 a 33, onde há uma esperança, e há uma implantação, uma busca, para que haja um derramamento de sangue, porque ainda continua dentro do coração de alguns homens, essa necessidade de derramar sangue, para purgar, para limpar, para fazer a desinfecção, segundo eles, das maldades do mundo. Qual dos americanos, ou até sul-americanos, não se lembram, aqueles que vêm e olham para a história, mormente os seus cidadãos norte-americanos, não vão se lembrar do senador Kennedy, caído numa poça de sangue, sobre o seu sangue. Ele estava ali, próximo ao Tennessee, e foi morto. E as TVs norte-americanas mostraram ele em cima daquela poça de sangue. Alguém dizia: esse sangue está levantando uma nova forma de pensar dentro da política norte-americana. Quem também não se recorda, mormente os norte-americanos, do sangue de John Fitzgerald Kennedy, quando atingido também na região ali de Dallas, no Texas. E o seu sangue, a sua esposa, a senhora Kennedy, uma vez já em Washington, mas o seu sangue, o sangue do seu esposo respingado no seu vestido que ela estava no momento do atentado. Alguém dizia:
esses resquícios de sangue no vestido ou na roupa da nossa primeira-dama, irá trazer uma revolta e uma unanimidade ao espírito norte-americano. Quem não vai lembrar? Aqueles que leem, aqueles que viveram a causa da libertação dos negros dentro dos Estados Unidos, de Martin Luther King, na região onde ele estava ali e foi morto em Memphis. O seu sangue, na varanda onde ele estava no hotel, também ali marcava, e as pessoas diziam: esse país olhará para o negro de uma forma diferenciada. O sangue de Martin Luther King vai trazer uma novidade de vida e uma comunhão entre esses irmãos. Quase todas as religiões do mundo, os seus rituais, os seus sacrifícios, englobam sangue, humano ou de animais. Por que o ser humano tem essa fissuração? Por que o ser humano tem esse chamamento? O que atrai no ser humano essa utilização do sangue, sendo que o sangue, de per si, ou individualmente, traz repulsa a qualquer ser sadio mentalmente. Seja agente da saúde, seja profissional de saúde ou de segurança, há uma certa repulsa em se ver o derramamento de sangue, principalmente quando se trata de alguém sem culpa. As pessoas que lidam com isso sentem-se repulsadas, mas as nações, tribos indígenas, dentro ou fora do nosso país, do nosso continente, sempre trabalharam nos seus rituais com sangue. O que dizer dos índios astecas, que sacrificavam por ano mais de 20.000 pessoas, para com o sangue dessas pessoas aplacar a ira dos deuses, cuja convicção deles, diante de qualquer ou quaisquer revoltas naturais, eles derramavam sangue dos seus compatriotas. Agora, o interessante disso tudo é que não só os astecas no Peru, não só os maias, não só os índios dentro da nossa Amazônia legal, da nossa Amazônia distante, em todas as tribos e em todas as épocas, o sangue tem sido uma marca muito forte. Esse algo que circula dentro de nós humanos a cada 23 segundos, purificando e carregando um histórico, um mapa do nosso ser, daquilo que somos, e limpando os nossos órgãos, trabalhando com folículos, trabalhando com hemácias, alimentando o cérebro, alimentando todos os nossos órgãos, seja rim, estômago, cada um deles, pulmão, é alimentado pelo sangue. É o sangue que é tido também como órgão. Quem é profissional da saúde sabe que, assim como a pele, o sangue também é um órgão. É o órgão que mais trabalha e que está presente em todo o corpo. É o sangue quem capta do ar respirável 6% de oxigênio e retém 3% quando passa pelos alvéolos pulmonares, dispensando o restante, mas transformando, limpando o sangue venoso, cheio de veneno, cheio de coisas insólitas, desde de sólidas a líquidas, e limpa, tornando aquele sangue escuro, um sangue
carregado de sujeira, um sangue claro e pulsátil. É o sangue quem faz esse serviço. É o sangue quem carrega do ser humano. Mesmo que nós já tenhamos visto, alguém pergunta, o que traz isso ao homem? Se você ler no livro de Levíticos, capítulo 17, verso 11, se não me falha a memória, ali está o Senhor Deus dizendo que no sangue está a alma, a cerne. O que a palavra quer dizer que é o mais importante da vida humana, porque a alma da carne está no sangue. Pelo que vou tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Há uma determinação de Deus. E o homem, quando ele pensa que está fazendo a sua vontade, ele não está. Mesmo quando ele está escandalizando o nome do Senhor, mas há uma determinação divina, não especificamente para ele, mas ele escolheu. Esse homem e essa mulher escolheu. É lícito que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. O homem não comanda nada, mas ele se torna ou não réu dos seus próprios atos. Porque o sangue, como nós já estamos aqui vendo e falando, ele, para as populações, para as pessoas, e eu quero aqui que você entenda, toda vez que as religiões, e eu posso inclusive dizer aqui no Brasil, não é velado, não é reservado e nem é secreto. As religiões de matriz africana, todas elas trabalham com aspersão de sangue, com derramamento de sangue. Mas o interessante é que todas essas religiões, desde as mais remotas, desde os aborígenes, desde os maias, os astecas, os godos, visigodos, viking, entre outros, alguns como os vikings e nórdicos da região da Noruega, eles chegavam a beber o sangue, pensando que a alma de outros, de fortes, de valentes, de guerreiros, ser-lhes ia incorporada. O que dizer de Átila, o rei dos hunos, que além de beber parte do sangue escapular dos seus inimigos generais, ele cortava parte de corpos, sentava embaixo da sua cela, aquecia para que pudesse solver até a parte fibrosa, sanguínea do corpo dos seus valentes vencidos. O homem sem saber, como disse Paulo em Atos capítulo 17, ele não sabe que as vontades que Deus coloca no coração, não com o tempero humano, mas os anseios que Deus coloca no coração humano, ele põe para que esse homem procure a Deus. Mas o homem, ao invés de procurar Deus, cujo Deus é o único que pode encher esse coração, ele vai buscar em outros deuses. Ele busca em outras coisas. Ele busca em artes musicais, como nós vemos hoje avançando. A arte dentre os aborígenes, que entrou hoje para os jogadores de rugby, e agora está chegando no handebol e basquetebol. E por que não dizer agora, nos locais fechados, em cultos isolados, jogadores de futebol também o fazem, trazendo do passado palavras de ordem, em curvaturas e batidas, para ali invocarem seres que não são celestiais, ou seja, não são divinos, mas são seres que trazem a derrota ao ser humano. Não sabem eles assim, que querendo atrair até si esse algo mal, através do sangue, porque conheci pessoas, eu e Rosa pastoreamos em 1990, um jovem que agora dorme no Senhor, que depois inclusive ele adquiriu AIDS, mas o sangue de Jesus Cristo que nos garante a vitória, livrou ele da AIDS. Mas ele saía de São Paulo, da zona leste de São Paulo, de Itaquera. Me lembrava dele ontem quando vi a Hélida, que estava aqui conosco.
Aquela jovem que, na época que nós pastoreávamos lá, ela era criança. Agora é essa mulher servindo a Jesus. Mas naquela época, eu creio que eu posso até dizer o nome dele, Daniel. Daniel saía e já na sua transformação, porque havia resquícios anteriores que transformaram a sua masculinidade, e ele então, agora refém, não exercendo sua masculinidade, um cabeleireiro de fama, mas ele tinha a escolha para ser de fama, para lidar, para tocar em cabelos de pessoas que valessem a pena. Ele saía da Zona Leste, São José dos Campos, São Paulo, Itaquera, e ia até Santos. E não é qualquer lugarzinho de Santos. Talvez você está pensando canal 6, canal 3, canal 4. Não. Ele iria para aquele lado sul, região, caminho de Cananéia. E ali desenterrava ossos, muitas vezes, matando animais, se banhando de sangue, para poder depois poder tocar em bacanas, em pessoas que estão na mídia social. Talvez alguém diz, pastor, isso é da sua época, é da época dos 1900, ano 2000 não tem mais isso, nós somos esclarecidos, pastor. O que dizer de 2022? Quando uma das mulheres, que hoje está na mídia cantada, das mais famosas, porque canta e dança como a filha de Salomé, canta e dança como alguém deplorável, mas ela na hora de ter algumas eleições, e ela era o último nome, o nome mais forte para dizer ele não, ninguém a encontrava, e eu não estou aqui dizendo nenhum segredo, porque ela disse isso em um momento de podcast. Ninguém a encontrava, não achava, porque ela estava 15 dias, e desses 15 dias, era a última semana dessa jovem, que está enriquecida, e na semana passada, essa jovem, morena, dos morros, mas que alcançou a fama, ela disse, eu tenho mais dinheiro do que posso gastar, mas eu não tenho paz, porque nem dormir direito eu posso, porque estava envolvida com sangue, e ela estava deitada, ficou em contemplação sanguínea, por 15 dias, deitada no lugar, e sangue era colocado sobre ela, em entrega aos seus deuses, mas nós sabemos, que a Bíblia diz, que só há um Deus, e esse Deus está nos céus, e quem serve a outros deuses, está servindo a pau, pedra, ou coisas inexistentes, assim como os índios que derramavam sangue, por Tupã, por Guarani, ou para o chão, para a terra, para a lua, para o sol, para as matas, mas um Deus está observando. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque eu quero dizer, que quando aquela moça saiu, alguém disse, onde você estava? Ela disse, eu estava no meu momento de contemplação deitada. E aí depois, quando perguntaram, ela disse, é isso, fica nua e coberta de sangue, sangue de animais e de pessoas, captados muitas vezes. Alguém perguntou, mas escuta, e você precisa matar alguém para isso? Ela disse, não, as próprias mães matam, e eu recebo só o sangue. E nós entendemos o que estamos dizendo, que é a fase abortiva. Então, eu quero chegar a um cataclisma diametral, separativo, para dizer aqui o porquê que eu estou falando do poder do sangue. Porque existe. Porque o Senhor diz em Levíticos 17:11. O Senhor diz em Hebreus 9:22. O Senhor diz do Gênesis a Apocalipse, sem sangue não vai. E as pessoas entendem errado e querem usar o sangue a seu bel prazer. Mas eu quero lhes apresentar que o sangue do qual a Bíblia fala é o sangue de Jesus. Enquanto as tribos e pessoas oferecem por medo, para aplacar ira, o seu sangue ou o sangue de alguém, como de Moloque, e no Vale do Amanhecer, aqui na esplanada dos ministérios em Brasília, não é longe, e em lugares semelhantes. O Senhor nosso Deus, Ele não quer que nós derramemos o nosso sangue. Mas eu quero apresentar para vocês um Deus que, ao invés de pedir sangue,
entregou o seu sangue. O seu nome é Jesus. Esse a quem muitos teimam em servir. E Ele é santo. O sangue de Jesus. E quando Jesus celebrou a Páscoa, antes do derramamento do seu sangue, em Lucas capítulo 22 e 20, nós vemos ali que Ele diz que desejou muito estar com os discípulos. E diz que, doravante, vocês não vão mais. Ele estava falando de um Deus que usou o sangue não para o mal, o sangue não humano, o sangue de animais, para livrar um povo do Egito, para livrar do anjo da morte, porque o sangue lá no Egito, e agora me desculpem quem não conhece a história, mas eu não tenho tempo hábil para explicar-lhes. Mas quando o anjo da morte fosse passar por sobre o Egito, e aconteceu, está na história egípcia, e o anjo da morte mataria todo o primogênito, desde o rei até do servo e dos animais. Mas na casa, aonde estivesse, na verga das portas, marca de sangue de um cordeiro, imolado, um cordeiro sem mancha, sem ruga, um cordeiro observado, e a família estivesse debaixo daquela porta, o anjo da morte passaria, mas não tocaria ali. Poderia haver a pessoa mais enferma do mundo ali, mas o sangue do cordeiro protegeria. Eu poderia dizer outras vezes em que o sangue foi exigido por Deus, mas sangue animal. Alguém pode dizer, mas Deus, uma determinada feita, chamou a Abraão e pediu o seu filho Isaque. Mas querido, se você ler o final da história, quando ele ia imolar a Isaque, quando o sangue humano ia sair, o meu e o teu Deus, que ama o ser humano, disse, não, Abraão, não faças tal. E ele mais uma vez trouxe um animal preso, recebeu o sangue do animal, mas não dos seus. Porque Deus, diferente dos deuses humanos, diferente dos deuses musicais, que querem o teu dinheiro, diferente dos deuses que oferecem droga, que querem a tua vida, diferente dos deuses que estão aí nas redes sociais e querem os teus likes, o nosso Deus, não, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Deus que eu não consigo ficar de boca fechada, porque não é um Corinthians, não é um Palmeiras, não é esse Timeco, não é Flamengo, me desculpe, não é São Paulo, e eu não vou dizer todos, mas todos esses grandes times ganham e perdem, mas o meu Deus nunca perdeu batalha. O meu Deus é o campeão. O meu Deus não apenas tem mundial, Ele é o Senhor do mundo. Não perca tempo, porque o Deus dos deuses está aqui. Eu sei que eu estou dizendo isso, mas para muitos é só uma chacota. Mas o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus, um dia, que é a minha bandeira, é o meu estandarte, que anda à minha frente, que me faz chorar, que me faz sapatear, me faz sorrir. Eu não consigo somente ouvir um louvor que diz o que fazer quando Ele está aqui. Eu ouço e digo, eu sei o que fazer, eu só quero adorar, eu só quero adorar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Uma determinada feita, atos do sangue de Jesus. Claro que eu poderia, irmãos, passar toda a noite aqui falando a respeito do sangue de Jesus. Mas uma determinada feita,
um homem chamado Narciso Lemos de Almeida, um cangaceiro da região do Alagoas e Pernambuco. Ele matava por pouca coisa. Onde chegava, ele matava e não queria deixar testemunhas. Fez muitas atrocidades. Está nos livros da história do cangaço nordestino. E ele, por onde passava, fazia um estrago. Em determinada feita, ele saiu fugindo da polícia, que eles chamavam dos macacos, e entrou numa região de Agreste. E eu passei perto dessa região já. E ali, ele fez algumas atrocidades, matando algumas pessoas. E chegando perto de determinada fazenda, ele viu um caminhão de freis, de padres, que estava carregando muito vinho. Levava o vinho para distribuir nas dioceses, nas igrejas daquela região de Agreste. E ele foi chegando até aquele caminhão, e quando aquele homem viu, certamente já se apavorou, encostou o carro do lado do caminhão. Narciso desceu com o seu bando, tirou aquele homem para fora, e aquele homem gritava dizendo: esse vinho é santo, esse vinho é santo. E dentre as palavras, aquele homem disse: esse vinho é para celebrar a morte de Cristo. A verdade é que aquele homem foi morto de forma atroz, que nem nos cabe aqui dizer. Se alguém quiser, pode ver. Hoje tem pelo YouTube um disco antigo, pela RCA, diz: por que deixei o cangaço? E ele ali então matou aquele homem com topes de crueldade. E ele estava ao lado de uma fazenda, e ali o fazendeiro, que estava escondido, viu o bando de Narciso Lemos de Almeida matar daquela forma e saquear toda aquela carga. Saindo dali, eles se esconderam em determinado lugar, e o fazendeiro daquela casa, daquela fazenda, chamou a polícia. E os policiais vieram, uma equipe grande, reforçada, porque ninguém conseguia pegá-los. E chegando naquele lugar, houve uma troca de tiro muito grande. E ele teve algumas percas, mas ele escapou. E um dos seus companheiros cangaceiros, morto, ele disse: eu juro que eu vou vingar a tua morte. E diz ele que a sua sensação de vingança era muito grande. Sangue por sangue, olho por olho. E ele voltou àquela fazenda, entrou naquela casa, tirou aquele fazendeiro arrastado do lugar, e na frente daquela casa, mesmo com a esposa e a filha clamando e chorando, implorando para que ele não fizesse aquilo, ele é um homem de bem. Ele já tinha dito: olha, eu já matei, e não tem problema matar de novo. E diante da sua família, disse que só ia cortar a língua daquele rapaz, que era para ele não atraiçoar. Mas diante da morte, diante da mãe e filha observando, ele matou aquele fazendeiro com tope de crueldade. O tempo se passou, ele foi fugindo cada vez mais, a polícia buscou reforço do exército, até que nós sabemos a época que houve a erradicação do cangaço na região do Nordeste brasileiro, e ele fugiu para Santos. Estando em Santos, ele começou a viver a sua vida de crimes, mas num daqueles momentos de crime, ele conheceu uma moça que ele amou. Eu quero aqui encurtar o testemunho. E a moça tinha uma tatuagem, mas alguém descobriu que ele era o Narciso Lemos de Almeida, e matou a sua amada. Ele reconheceu que era ela, por causa de uma tatuagem. Além de morta, ela foi lançada no rio. E ele começou então, disfarçou-se, parou com a sua vida de crime, mas ainda não havia se arrependido.
Ele começou a trabalhar então na rede ferroviária, na FEPASA, e ele trabalhava na rodovia Santos-Cubatão. E nesse ínter ele conheceu irmãos que falaram a respeito do sangue de Jesus. Acontece que ele disse que tinha muitos pecados e que não poderia ser perdoado. O evangelista que lhe evangelizou disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele disse esse versículo de número 9, para aquele homem ele aceitou a Cristo. E esse texto de João andava sempre no seu coração. E ele pregava por onde ele passava. Um dia, ele dando o seu testemunho, ele entrou numa igreja em Cubatão. E ali na igreja em Cubatão, era um dia de ceia. Ele começou a dar o seu testemunho. E ele decidiu então ir mais além e contar um dos seus feitos no momento de pouca vigilância. E ele então, falando dos seus feitos ali, mas em momento nenhum, falou do fazendeiro que ele matou. Em determinado momento, ele disse que observou uma moça à sua frente, que chorava copiosamente, diferente de outros irmãos, que de vez em quando glorificavam a Deus pelo poder transformador de Jesus Cristo. E ele viu que aquela moça chorava de forma copiosa, sem parar, do início ao fim do culto. E ele continuou observando e falou: não é possível. Na hora de cantar, ela estava no coro, ela vai parar com o choro. O coral se levantou e ela começou a cantar: então minha alma canta a ti, Senhor. E ele disse que prestou atenção, que quando chegou nessa estrofe aqui do hino 526, agora da harpa, né? E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Aí diz que nesse momento a moça sorria e chorava, sorria e chorava. Ele falou: o negócio ficou difícil. Eu vou perguntar o que aflige essa moça, se for me dada a oportunidade, mas não precisou. Acabando o culto, aquela moça se levantou e veio até ele e falou: o nome do senhor é Narciso Lemos de Almeida, não é? Ele já notou o sotaque nordestino. Falou: sim, é. O senhor está lembrado de mim? Ele disse: como e por que lembraria? Aí disse: irmão Narciso, eu quero dizer para o senhor que o senhor matou o meu pai diante dos meus olhos. E ele ficou estarrecido. Então, naquele momento, ele disse que foi faltando as suas forças, porque o homem valente, a mulher valente, diante de Jesus e do poder do seu sangue, se torna como água. Ele disse: minha irmã, o que eu posso fazer? Me perdoe. Ela falou: irmão, chorando, não tema. Aí citou esse versículo, de João 1:7. Ele nem tinha lido, mas ela leu João 1:7, o versículo anterior ao que ele sempre citava, os dois anteriores. Se andarmos na luz, irmão Narciso, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. O sangue de Jesus limpa. O sangue de Jesus perdoa. O sangue de Jesus liberta. O sangue de Jesus é o melhor dos psicólogos. O sangue de Jesus cura. O sangue de Jesus é melhor que uma armada inteira de exército de policiais. O que, pastor? Se eu tivesse tempo, irmão, mas eu vou dizer mais isso. O sangue de Jesus. Uma determinada feita, uma irmã, na época de Natal, costureira, a irmã Sara. Cadê a irmã Sara? Parece que eu vi ela por aí. Costureira, irmã Sara. Época de Natal, irmã Elza. Pegava costura aos montões. Morava num lugar
pobre, próximo a Ibiribeira, em Pernambuco. E aquela irmã, final de ano, ela catava muito serviço para fazer, porque o resto do ano era de pouquinho em pouquinho. E ela pegava muita coisa, mas não faltava os cultos. A minha irmã estava costurando, e como ela pegou muita encomenda, ela costurava até tarde da noite. A sua casa era uma porta de tramela. Não sei se alguém sabe o que é tramela, mas é uma fechadura que dá para arrombar hoje com facilidade. A minha irmã estava então costurando, componente de círculo de oração, lavada, remida e comprada no sangue de Jesus. E quem tem Jesus, tem tudo. Quem tem o sangue de Jesus, tem tudo. E ela então, naquela noite, ela ficou costurando até mais tarde. A sua casa dava de frente para uma rua que descia, e a casa dela ficava lá. Naquela época, as luminárias pareciam uns pratos de comer, e o amarelo das lâmpadas incandescentes eram fracos. Em determinado momento da noite, depois das 10, apagavam. Alguém, um bandido, ficou de fora, sabendo que ela tinha. Alguém disse: olha, fulano de tal está costurando, está ganhando dinheiro a rodo. O bandido se preparou, disse: eu vou saquear aquela mulher, eu vou roubar ela. Passou durante o dia, observou, porta fácil. A minha irmã, a porta ficava de frente, e ela se assentava na máquina, por trás da porta. Casa pequena, sabe esses cômodos de cozinha? Sabe esse chão batido? Sabe essas pessoas pobres? Costureira pobre, num lugar sensível, diante de um bandido, cansada, trabalhando, mas crente. Quem tem o sangue de Jesus por si, eu acabei de dizer, não precisa mais de nada. A minha irmã então começou a trabalhar, e o tempo foi passando. E ela, noite adentro, e o homem ali esperando, olhando a luz, para ver até que hora que iria se apagar. Só que ele observando ali, observando, e a irmã do lado de dentro, passava da meia-noite, segundo ela, que contou, no círculo de oração, em Casa Amarela, para a glória de Deus. Ela disse que sentiu tanto sono que não dava nem para sair, para ir para a cama, que não era muito longe, era ali do ladinho. Mas o cansaço era tanto, que ela usou uma expressão, uma palavra, que quem tem, tem. Quem pode, pode. E me desculpe, não é um seguro humano, é um seguro dos céus. Ela disse: Jesus, me cobre com o teu sangue, Senhor. Eu estou tão cansada. E adormeceu por cima da máquina. Em determinado momento, aquele rapaz observou que a luz não se apagava, mas a luz de fora da rua se apagou. Ele falou: é agora, eu vou entrar e vou levar todo o dinheiro dessa mulher, fazer a minha festa de Natal. Ele veio chegando devagarzinho. Quando ele foi encostando ali, ele viu um sangue saindo por baixo da porta, uma poça de sangue correndo. Ele falou: o que é isso? Ele abaixou com cuidado, tirou a mão, olhou pelo buraco e viu ali, naquela fresta da porta, o sangue cobrindo a irmã. Ela estava toda lavada de sangue, o sangue escorria, saía pela porta. E ele, quando olhou, tirou o pé e falou: misericórdia, o crime aqui foi grande, mas não era crime que houvera ali. Aleluia. O sangue de Jesus, aleluia, guardando a minha irmã. No dia seguinte, ele voltou e falou: eu vou lá agora. Falou para os seus amigos: vamos lá no velório da mulher. Que velório? A mulher que morreu ali, rapaz, costureira. Mas morreu, é? Você precisa ver, foi um crime brutal. Ela estava no meio de uma poça de sangue lá.
O velório deve estar correndo lá. Quando ele foi chegando, não tinha ninguém. Ele olha de um lado, olha do outro, fala, mas cadê o sangue? Olhou para o chão, não tinha marca de sangue, porque o barro fica revolvido com sangue. Foi chegando ali do lado, perguntou, escuta, moça, morreu alguém na região aqui? A moça disse, não, é tranquilo. Foi mesmo? Aí não se conformou, foi na porta da irmã. Qual não foi a surpresa dele? Puxa-se a tramela, quando a porta se abriu, ele viu a irmã. Eu não vou falar o nome da mulher que ele disse, mas ele falou, minha, e deu aquele pulo. Que é isso, moça? Ela disse, o que, moço? A senhora está morta. Ela falou, não, só se for morta por pecado. Ele disse, moça, eu vou dizer uma coisa para a senhora. Olha como é que eu estou tremendo aqui. Eu vim aqui ontem, e eu vim para roubar a senhora. Eu fiquei de tocaia, eu esperei a hora, daqui a pouco eu vi o sangue escorrendo, eu olhei, a senhora estava toda coberta de sangue, eu sei porque era esse mesmo cabelo, a senhora estava com essa roupa, ela disse, moço, foi o sangue de Jesus que te liberta, que me libertou das tuas mãos, bendito seja o nome de Jesus. No sangue de Jesus há poder, aleluia. O que dizer, o que fazer quando Ele está aqui? Glória a Jesus, bendito seja o teu nome, Senhor. Tu és fiel, Senhor, Tu és o tudo, Tu és a razão da minha vida. Eu preciso do Senhor, sem o Senhor eu não sou nada. Jesus e o seu sangue maravilhoso está aqui nessa noite para livrar e para curar. Eu não sei como está a tua vida. Eu quereria dizer muito mais, e diria, mas a hora é dada. Ainda em tempo. Obrigado. Mas eu te digo em nome de Jesus, se alguém por aqui, nessa casa que entrou, ou através da internet, você ouviu uma palavra fiel e digna de aceitação, não trouxe à tua vida outra coisa, senão uma verdade sagrada, que pode e quer te libertar, pode e quer te limpar dos maus pensamentos havidos, dos pecados cometidos, dos erros executados, e esse algo é o sangue de Jesus. Só que você não precisa matar alguém ou algum animal, porque Jesus, o Deus encarnado, morreu por você, e o seu sangue nos purifica, querido, querida, de todo e qualquer pecado. E Ele está aqui, só que é um sangue santo. Não teime, não corra, não escape, porque as nações, mesmo sem saberem, buscam esse sangue, mas esse sangue está aqui nessa noite. Esse sangue está aqui para proteger a tua vida, os teus caminhos, para te salvar, para te libertar. É o sangue de Jesus. Eu quero perguntar se há porventura alguém entre nós, se a igreja puder ficar de pé, eu agradeço, que ainda não confessou que precisa desse sangue. Se você nunca disse na sua vida, eu preciso desse sangue sobre mim, Jesus, me cobre com o teu sangue. Mas não é apenas pedir, porque esse sangue é santo. Se alguém que ainda não tem esse pacto, é um pacto de vida eterna, não é o pacto desses cantores, não é um pacto asteca, não é um pacto maia, não é um pacto de outros lugares, mas é um pacto de vida. Esse sangue está aqui e pode te salvar. Há alguém para Cristo Jesus que quer se banhar nesse sangue? O sangue de Jesus está aqui. Basta somente você levantar a sua mão e dizer, eu quero esse sangue na minha vida. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, alguém que invalidou o poder desse sangue sobre a sua vida. Se alguém,
o momento é esse. Eu quero perguntar: há alguém entre nós? Se houver, manifeste-se. Venha sem sombra de dúvida, sem perca de tempo. Jesus está aqui e Ele é a salvação para a tua alma. Se houver, manifeste-se em nome de Jesus. Agora eu quero também, a responsabilidade já foi passada. Não deixa passar essa oportunidade. Se você veio pela primeira vez ou está aqui com angústias no coração, eu te garanto que esse sangue, aonde ele entra de verdade, ele limpa. E ele carrega para longe as dores e angústias. E você vai viver uma nova vida. Eu quero perguntar também, porque nesse sangue nós somos salvos, e nesse sangue nós nos movemos. Se alguém aqui com enfermidade, e crê que esse sangue que está aqui pode e vai te curar, eu quero orar por você, porque não é à toa que essa palavra subiu à minha alma, ao meu coração. Deus tem algo a fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Eu gostaria de saber da minha irmã, se ela está optando por Cristo, é isso? É? Amém. A igreja deveria glorificar o nome do Senhor Jesus. O sangue de Jesus Cristo que garante a vitória é a partir desse momento sobre a tua vida, amigo. Eu gostaria que alguém já se postasse ao lado da minha irmã para fazer a oração de confissão, como as irmãs aqui estão. Porque o Senhor Jesus, aonde o seu sangue passa, minhas irmãs, nós já não somos o mesmo. Porque o sangue de Jesus, como está na palavra do Senhor, é como o sangue, é como o sabão do lavandeiro, que passa limpando e deixa a alma alva mais do que a neve. Assim é o sangue de Jesus. Eu vou orar, como meu irmão já está orando, o pastor ali, porque aqui nós não temos muito tempo a perder. Mas eu quero orar por você que tem enfermidade, ou melhor, que tinha enfermidade, acometido por enfermidade. E se você creu nessa palavra, você puder dizer com fé: Jesus, passa o teu sangue aqui. Jesus é o mesmo. E se Ele quiser, aleluia, Ele vai te curar. E eu creio que Ele cura. Exercita a tua fé, mas já começa a dizer e procurar a enfermidade. E se você notar que ela se foi, já testemunhe, para não dar oportunidade para o ladrão roubar. Aleluia. Eu vou orar, não vou gastar mais tempo. Eu vou orar, porque o sangue de Jesus se faz presente aqui nesse lugar. Mas vou dizer mais alguma coisa. Se há alguém aqui, pastor, por que o senhor pede para ir aí à frente? É porque, irmão, quando a pessoa se humilha, quando a pessoa se quebranta, atrás da humildade vem a honra, vem a cura, vem a libertação. E Jesus vai curar mais uma vez. Se você crê e você tiver, não é nosso costume, mas uma peça, algo que você colocar diante do Senhor, eu gostaria de pedir que os meus irmãos, se houver óleo aqui, isso já estão fazendo, vai ungir. E o Senhor Jesus, irmãos, nós somos igreja do Senhor, e Ele é o nosso Senhor, Ele é o mesmo, e nós o adoramos. E a igreja se movimentou, e a boca se abriu. Então a glória do Senhor está nesse lugar para transformar. Não é uma reunião, é um culto ao Senhor. E aonde Ele chega, Ele não vem sozinho. Eu vou orar, e você que está aqui na frente, você que chegar aqui, receba em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, bendito seja o teu nome, Jesus. Olha, Senhor, neste momento o teu povo que aqui está, a tua palavra fiel, sem mácula, sem ruga, sem mancha, foi pregada aqui, Jesus. E o Senhor que é o Deus de Narciso Lemos de Almeida, o Senhor que é o Deus dos teus servos, da minha irmã costureira, o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor é o Deus dos meus pais. Mas
acima de tudo, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso galardoador, o Senhor é o nosso curador. Ó Senhor, e nós estamos aqui. Quem sabe a minha irmã está aqui, já não tem mais saída. Ela pode ter um plano de saúde, mas nada funcionou, não funcionou. Os médicos não sabiam o que fazer, não disseram como fazer, não deram saída. Senhor, vai até onde está minha irmã, Senhor, não porque eu estou mandando, mas porque o Senhor veio e enviou os teus anjos para fazer cirurgia, para fazer milagre. Meu Deus, vai aonde está o meu irmão através da internet. Senhor, eu já vi, os meus olhos já viram o Senhor enviar os teus anjos a fazer cirurgia em cabeça, cirurgia no corpo. E nós estamos aqui porque ainda cremos no Senhor. Do Senhor é a vida, do Senhor é o tempo, do Senhor são as estações. Em nome de Jesus, Jesus cura, Jesus batiza, o seu sangue liberta. É em nome de Jesus que nós clamamos, Senhor meu Deus. É no nome do Senhor Jesus, é pela operação do Espírito Santo que eu te clamo. Eu te peço também, Senhor, pela minha irmã, as minhas irmãs que estão aqui adiante, Senhor, e que optaram pela tua salvação, optaram pela tua palavra, optaram em caminhar contigo. Jesus, perdoa os pecados, alinha os caminhos. Jesus, dá uma vida nova, dá nova esperança. Em nome do Senhor é que nós aqui estamos, e nós te pedimos essa bênção para a glória do teu nome. Amém, amém. Glória a Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavados, mais alvo que a neve será. Não temas, vocês que vieram aqui à frente, não deixe o inimigo roubar essa fé da vida de vocês. O Senhor nosso Deus é o melhor remédio, e Ele cura. E eu creio que o Senhor curou nessa noite mais uma vez. Pastor Rafa, isso. Evangelista Mateus, os irmãos podem sentar por um instante.